O Xangô do Reddit. Olá, eu sou o Xangô do Reddit. Tem histórias que não são sobre erro. São sobre escolha. Escolha de mentir, de trair e de assistir alguém ser destruído, em silêncio. E quando a verdade aparece, alguns quebram, outros esperam. Porque tem gente que não reage, calcula, e quando age, não sobra nada. Hoje, você vai ouvir uma história assim. Eu nunca achei que estaria escrevendo algo assim. Sério. Se alguém me contasse essa história, eu provavelmente diria que é exagero ou fanfic. Mas infelizmente, é real. Tenho 32 anos, sou casado, ou era, com a Juliana há 6 anos. Nosso relacionamento sempre foi tranquilo. Sem grandes brigas. Sem drama. Sem traições, pelo menos, era o que eu pensava. Minha família sempre foi muito próxima. Daquele tipo que se vê todo fim de semana. Almoço de domingo era praticamente obrigatório. Meu pai, Henrique, sempre foi o centro disso tudo. Bem-sucedido, respeitado, aquele tipo de cara que todo mundo ouve quando fala. Nunca fomos extremamente próximos, mas também nunca tivemos problemas. Minha mãe sempre foi mais emocional, mais sensível. E minha irmã sempre evitava conflitos. Era o tipo de pessoa que prefere ficar quieta do que se envolver. E por muito tempo, eu achei que isso tudo era normal. As coisas começaram a mudar uns meses atrás. Nada muito óbvio. Mas o suficiente para me deixar desconfortável. A Juliana começou a sair mais. Dizia que era com amigas, trabalho, coisas normais. Mas tinha algo estranho. Ela ficou mais defensiva. Mais distante. Uma noite, perguntei: "Você vai sair hoje de novo?" Ela respondeu sem olhar muito para mim: "Vou encontrar a Carol." Eu disse: "Você encontrou ela ontem." Ela suspirou, claramente irritada. "Rafa, você tá controlando agora?" Eu respondi: "Não. Só perguntando." Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Você confia em mim ou não?" E foi ali que algo mudou. Porque normalmente eu diria que sim. Mas naquele momento, eu não consegui responder automaticamente. Então eu disse: "Eu tô pensando." Ela riu. Mas não foi natural. Pegou as coisas e saiu. E naquela noite, eu não senti ciúmes. Eu senti que tinha alguma coisa errada. Com o tempo, comecei a prestar mais atenção. Não de forma paranoica, mas consciente. E percebi um padrão estranho. Sempre que a Juliana saía, meu parar. E também não estava disponível. No começo, achei coincidência. Mas começou a acontecer com frequência demais. Até que um domingo, durante o almoço, resolvi testar. Eu disse casualmente: "Pai, você anda sumido esses dias." Ele respondeu rindo: "Trabalho, filho. Vida adulta." Todo mundo riu. Menos a Juliana. Ela simplesmente ficou olhando pro prato. Nem levantou o olhar. Nem comentou. Nada. E aquilo foi o suficiente. Porque às vezes, não é o que a pessoa faz. É o que ela evita fazer. Eu não confrontei. Eu quis ter certeza. Então um dia, quando ela disse que ia sair, eu segui. Simples assim. Sem drama. Sem cena. Ela foi até um restaurante. Nada suspeito. Esperei um pouco antes de me aproximar. E então, eu vi meu pai entrando. Na hora, eu ainda tentei racionalizar. Talvez coincidência. Talvez encontro casual. Mas não era. Eu vi ele se cumprimentando. De um jeito íntimo demais. Sentaram juntos. Conversaram como se aquilo fosse normal. E então ela disse: "Você demorou." E ele respondeu:
Para você, sempre volto. Naquele momento, não sobrou dúvida. Eu não fiz escândalo. Não entrei. Não confrontei. Eu só fiquei ali por alguns segundos, olhando. E depois fui embora. Se tivesse parado ali, já seria horrível. Mas piorou. Muito. Eu decidi testar outra coisa. No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe sem avisar. Quando cheguei, todos estavam lá. Minha mãe, meu pai, minha irmã e a Juliana. Silêncio estranho. Do tipo que acontece quando alguém entra no momento errado. Eu tentei manter o tom normal. Interrompi alguma coisa? Minha mãe respondeu rápido demais. Claro que não. Olhei para Juliana. Você não ia trabalhar hoje? Ela travou por um segundo. Eu mudei de ideia. Mais tarde, consegui falar com minha mãe sozinho. E perguntei diretamente. Mãe, você sabia? Ela começou a chorar na hora. E isso já respondeu tudo. Mas ela ainda disse. Eu não sabia como te contar. E eu respondi. Então escolheu não contar. E naquele momento, eu entendi que não era só traição. Era cumplicidade. Depois daquela conversa com a minha mãe, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi clareza. Eu percebi que não adiantava confrontar naquele momento. Não adiantava gritar, brigar, fazer escândalo. Porque aquilo já estava acontecendo há tempo suficiente para virar um sistema. E todo mundo naquele sistema já tinha feito uma escolha. Eu era o único fora dele. Então, pela Prime ir a vez na vida, eu decidi não reagir. Decidi pensar. Voltei para casa e a Juliana estava lá, sentada no sofá, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Seu dia foi bom? Ela perguntou. Eu olhei para ela por alguns segundos. Normal. Ela sorriu. Que bom. E continuou mexendo no celular. E naquele momento, eu entendi o nível da mentira. Não era só o que ela fazia. Era a facilidade com que ela fingia. E foi aí que eu decidi. Eu não ia confrontar. Eu ia desmontar tudo. Nos dias seguintes, eu comecei a observar mais. Mas sem demonstrar nada. Continuei agindo normal. Trabalhando. Conversando. Saindo quando precisava. Mas agora, com intenção. Eu comecei a guardar tudo. Conversas. Horários. Desculpas repetidas. Não por obsessão. Mas porque eu queria ter certeza de uma coisa. Que quando eu agisse, não teria espaço para negação. Uma noite, ela disse. Você tá diferente. Como assim? Mais quieto. Eu dei de ombros. Só tô cansado. Ela me encarou. Por um segundo, parecia que ela ia dizer alguma coisa. Mas não disse. E isso confirmou outra coisa para mim. Ela suspeitava. Mas confiava que eu não faria nada. E eu deixei ela acreditar nisso. Eu comecei a testar pequenas coisas. Perguntas simples. Situações controladas. Você vai ver a Carol hoje? Vou. Engraçado, falei com ela hoje cedo. Silêncio. Rápido. Quase imperceptível. Mas ali. Ah, então talvez eu encontre outra pessoa também. Ela respondeu. Eu apenas balancei a cabeça. Entendi. Outro dia, no almoço em família. Pai, você vai viajar essa semana? Vou sim. Pra onde? Trabalho. Eu sorri levemente. Claro. Juliana não olhou para mim. Minha irmã mexia no copo sem parar. Minha mãe evitava contato visual. E naquele momento, eu vi claramente.
Ninguém ali estava confortável. Mas ninguém ia falar nada. Eu sabia que precisava de duas coisas: prova e momento. A prova eu já tinha. Não só visual, mas padrão, consistência e comportamento. O momento, eu escolhi com cuidado. Um jantar de família. Tudo aparentemente normal. Todo mundo presente. Sem suspeitas. Eu preparei tudo antes. Sem pressa. Sem emoção. E no dia, eu estava tranquilo. Mais do que deveria. E isso, ironicamente, foi o que ninguém percebeu. Era um domingo. Casa da minha mãe. Comida pronta. Mesa cheia. Todo mundo rindo. Como sempre. Como se nada estivesse errado. Eu sentei, observei. E esperei o momento certo. Quando todos já estavam mais achados. Eu disse: antes da sobremesa, posso mostrar uma coisa? Minha mãe sorriu, sem entender. Claro, filho. Eu conectei o celular na TV. Primeira imagem. Silêncio. Segunda imagem. Mais silêncio. Terceira. Rafael, não, Juliana disse, quase sussurrando. Eu ignorei. Meu pai levantou da cadeira. Você não sabe o que está fazendo. Eu olhei direto para ele. Eu sei exatamente. Minha irmã começou a chorar. Minha mãe levou a mão ao rosto. E eu finalizei. Isso aqui, já não é só entre a gente. Para quem você mandou isso? Meu pai perguntou. Para quem precisa saber? Você tá destruindo a gente, minha irmã disse. Eu olhei para ela. Vocês já estavam destruídos. Juliana chorava. Rafa, por favor, eu posso explicar. Eu respondi. Explicação não muda escolha. Minha mãe. Filho, a gente tentou te proteger. Eu ri. Mentindo? Silêncio. Pesado. Irreversível. No dia seguinte, meu pai apareceu na minha casa. Sem avisar. Furioso. Você perdeu a cabeça. Não. Você acabou com tudo. Você começou. Ele se aproximou. Muito perto. Eu sou seu pai. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti algo. Uma vontade direta, física, de quebrar aquilo ali. Mas eu respirei. E controlei. E disse: você deixou de ser. Silêncio. Eu apontei a porta. Vai embora. E ele foi. As semanas seguintes foram estranhas. Nada imediato. Mas tudo em queda. Meu pai começou a perder contratos. Gente evitando ele. Comentário espalhando. Minha mãe parou de sair. Minha irmã mudou de cidade em poucos meses. Juliana saiu de casa. Sem discussão. Sem drama. Só foi embora. E eu? Eu continuei. Meses depois, ouvi falar dela. Tentou recomeçar. Novo círculo. Nova rotina. Mas não deu certo. Ela não confia em ninguém, me disseram. Eu respondi. Faz sentido. Por que quem vive escondendo? Aprende a ver mentira em todo lugar. Minha mãe me ligava às vezes. Sempre igual. Voz baixa. Filho, você tá bem? Tô. Eu sinto sua falta. Silêncio. Um dia ela disse. Eu acordo pensando que podia ter feito diferente. Eu respondi. Podia. E deixei ela sentir isso. Minha irmã tentou contato uma vez. Mensagem simples. Eu não sou como eles. Eu respondi. Mas ficou com eles. Demorou horas. Eu tinha medo. E mesmo assim escolheu. Nunca mais falou comigo.
Anos depois, minha mãe ligou. Diferente dessa vez. Seu pai tá doente. Silêncio. Ele quer te ver. Eu pensei. E respondi. Eu vou. O quarto era frio. Ele estava lá. Menor. Fraco. Rafael. Nem eu achei que viria. Eu pensei em você todos os dias. Eu não. Ele quebrou ali. Eu me arrependo. Isso não muda nada. Você ainda é meu filho. Você abriu mão disso. Silêncio. Por favor. Eu dei um passo para trás. Você já estava assim antes. Parei na porta. Eu só tirei o que estava escondido. E fui embora. Hoje, cada um vive com o que escolheu. Juliana, desconfiança. Minha mãe, culpa. Minha irmã, fuga. Meu pai, verdade. E eu? Sigo. Porque no final, não foi sobre vingança. Foi sobre enxergar. E a verdade, quando chega tarde demais, não salva ninguém. Traição destrói relações. Mas o silêncio destrói pessoas. Que situação trágica o Rafael viveu. Traído pela família por todos quem amava. Mas e você? Me conte nos comentários o que faria em uma situação como esta. Te aguardo na próxima. E não se esqueça de nos ajudar com o canal se inscrevendo e dando like. E que os trovões da justiça ecoem sobre todos os traidores. Até mais.